resposta, até porque o empresariado normalmente não tem muito essa defesa sustentável. Queria saber do senhor... Quem que você conhece que é empresário que não defende isso? Quando você fala muitos, isso? Fala um aí, pelo menos. Empresários. Fala um que não defende isso. Eu só tô fazendo a pergunta, candidato. Não, você fez a pergunta e foi discriminatório na sua pergunta. Você desculpa te falar isso. Você falou que os empresários não defendem isso. Quem é que defende isso? É que eu só tô fazendo a pergunta. Não, você tá fazendo um ato discriminatório contra os empresários. A gente tem que ensinar política na escola e não partidarismo. Tá tudo errado dentro da escola pública. Lá nós estamos fabricando militantes. E na escola de São Paulo nós vamos acabar com isso. E quem insistir com isso vai ser desconectado da prefeitura de São Paulo. O senhor já criticou muito seus adversários, chamando-os de comunista. Eles têm orgulho de ser chamados de comunista. Isso não é crítica pra eles, não. Revelou que o processo em que o senhor baseava essa afirmação era movido contra outro Guilherme Boulos. Eu nunca usei esse processo, nunca falei dele. Então, aí depois que isso aconteceu, o senhor afirmou que teria provas de fato. E tem, vou mostrar no outro debate. Por que o senhor ainda não revelou essas provas? Porque senão vocês vão esquecer e vai ficar abafado. Eu quero ele com orifício rugoso lombar na mão, esperando um grande dia. Peço encarecidamente para as mulheres olharem para os candidatos, a forma que os candidatos tratam suas mulheres. O prefeito Ricardo Nunes, por exemplo, tem um boletim de ocorrência de violência doméstica. E ele tá liderando com as mulheres. Eu acho que tá faltando dar publicidade para isso. Por que ser prefeito de São Paulo? Porque com a minha entrada na política, ser político vai ser filantropia, não vai ser mais profissão. A pessoa vai ter que se resolver na vida. Inclusive, quero deixar registrado aqui os 2 arregões que estão arregando de todos os debates que eles não conseguem combinar com as emissoras. Eles acabam declinando o convite. Tá correndo de quê? Já correu no debate da Veja, já correu de sabatina em outros lugares, tá correndo da Isto É por quê, seus 2 arregões? Não vai ter segundo turno em São Paulo, você dá pra ver que se um cara corre de um debate, de uma sabatina, como que ele não vai correr do povo? A pessoa tem que se resolver pra entrar na política. E não é eu que acordei com essa vontade de arrumar um problema gigantesco. É porque não dá pro consórcio comunista do Brasil, desses 4 partidos políticos aí, que é tudo de esquerda, que é tudo manipulatório com o povo, que é gente inútil pra cuidar de dinheiro público, tá disputando essa eleição. O sonho do Boulos, do Boulos, era disputar com Bananinha disputar com Boulos. Eu entrei e acabei com o jogo do comunismo brasileiro. Candidato, o transporte público da cidade foi parar nas páginas policiais nos últimos meses devido ao envolvimento de companhias que prestam serviço de ônibus aqui na cidade com o PCC. Na sua prefeitura, como é que o senhor vai monitorar, vai fiscalizar essa relação entre as empresas de ônibus e o crime? 100% dos contratos serão revisados, todos. E se tiver inadequação, vai ter prazo para isso. Não cumpriu, vai ser suspendido provisoriamente. Não cumpriu, vai ser cancelado o contrato. Eu não tenho doação de nenhum grupo que tem ligação com a prefeitura. O Bananinha já foi comprovado, que ele defende aí o crime, ele defende o PCC, porque apesar das acusações, ele vai no outro dia na empresa de ônibus tirar onda e tirar foto e proteger essas pessoas. De fato, tá tendo apuração, tá tendo investigação. Ele que queria se descolar do PCC ficou falando que eu tenho ligação com isso. Eu não tenho ligação nenhuma e essa vai ser a última geração do crime aqui na cidade de São Paulo, porque nós vamos mudar com a educação, com o emprego e com o esporte. Candidato, ainda dentro da sua programação de governo, o senhor defende a criação da matéria de ética e moral nas escolas municipais, inclusão na grade curricular. Queria saber do senhor, para o senhor, o que é ética e moral e como seria ensinado isso? E também, se o senhor acredita que a inclusão dessa atividade é de sua competência como prefeito? É da minha competência como prefeito, como cidadão e como aluno de escola pública que fui. Eu lembro que na escola municipal onde eu estudei, a gente cantava o hino nacional todo dia. Não precisa ser todo dia, uma vez por semana, pra você não aprender o que o Boulos está fazendo, cantando Ouviram do Ipiranga, desfiles destes soles... pelo amor de Deus, linguagem neutra. Foi de quem a competência em colocar a ideologia de gênero dentro da escola, linguagem neutra? Onde que esse povo se perdeu? Você imagina? Ninguém aqui quer inventar roda, só quer manter a nossa tradição. Você pode falar o que você quiser, mas a escola pública é um lugar para as pessoas aprenderem o patriotismo, para as pessoas aprenderem a produtividade, o desfrute, para aprender a gerar emprego ou para trabalhar. Lá não é lugar de palhaçada, lá não é lugar de ficar discutindo erotização infantil. Nós temos que defender com segurança. A segurança sexual das nossas crianças e não a erotização. A gente tem que ensinar política na escola e não partidarismo. Tá tudo errado dentro da escola pública. Lá na escola pública, eu que sou fruto, sou filho de faxineira, sou filho de funcionário público, que vim da escola pública, que vim da pobreza, posso falar pra você. Tá tudo errado. Por que tá errado? Lá nós estamos fabricando militantes. E na escola de São Paulo nós vamos acabar com isso e quem insistir com isso vai ser desconectado da prefeitura de São Paulo. Mas pro senhor, o que é ética e moral? Simples. Nossa tradição. O comunismo não nos define. O que nos define é o trabalho. O que nos define é o agro. O que nos define é a maioria desse país que é cristão. Seja de qual religião. Não sei qual é a sua religião. Isso não muda em nada. Nós somos um país de maioria cristã, um dos maiores países do mundo em quantidade de cristãos. Ou seja, não precisa de ensinar a Bíblia, mas o nosso valor ético é o trabalho. A política tem que ser um lugar onde a gente gera oportunidade de volta para as pessoas. Tá tudo errado. As pessoas usam da máquina pública para bancar suas militâncias, para destruir as famílias. Nós somos um povo que defende família, nós somos um povo de raiz católica, inclusive. Então não faz sentido a gente baixar a guarda para esse bando de comunista aqui, não. A ética é fazer com que o nosso povo, a nossa cultura seja forte. E o que é essa cultura nossa? É trabalho, família, fé e prosperidade. Candidato, mas o senhor afirmou aí que foi aluno de escola pública. Para além da experiência do senhor, o senhor reuniu outros elementos de que há ideologização nas escolas, erotização? Claro, 100%. É o que eu mais vejo nesses últimos 10 anos. Eu que já publiquei mais de 62 livros, que tem publicações novas na Bienal. Eu tive lá ontem, fiquei assustado com a receptividade lá. Eu publiquei um livro sobre marxismo cultural. Eu sou uma das pessoas que mais estudou esse assunto e conheço a fundo. Sou não só estudante assíduo, mas como eu tive na Alemanha aprendendo isso aí em loco. Não faz sentido. A gente foi idiotizada, a nossa nação. Essa praga do comunismo, aonde ele chega, cria idiotização e começa a proliferar a miséria e depois cria uma ditadura disfarçada e a gente não consegue sair dela nunca mais e depois vai regular suas redes sociais e você não vai ter mais sua voz.
voz aí, nem a sua liberdade. Então assim, eu não estou elocubrando. Eu vim da escola pública, eu fui idiotizado na escola pública para reverendar um cara chamado Karl Marx, que é um gigolô, um cara que não respeitava o próprio pai, criou uma revolução, sendo que nem escreveu seu livro chamado Manifesto Comunista. Quem escreveu foi Engels. Você está falando com alguém que entende de fato, de ter sofrido como cliente, como consumidor da rede pública, estudado isso e ser autor disso. Não faz sentido. Eu não quero implantar uma ideologia nova, eu só quero o Brasil de volta. E aí, enquanto eu estiver na política, eu vou pôr esses comunistas para marchar lá pra fronteira. Pode escolher o país que eles quiserem. Antes da gente entrar também, claro, em outros tópicos, a gente ainda, no plano de governo, uma das suas principais promessas é a criação de teleférico aqui na cidade de São Paulo, em locais de difícil acesso. O senhor já estimou o custo dessa obra? Se sim, qual valor e se caberia no orçamento de São Paulo? Ou é uma promessa, vamos dizer assim, irreal? 5 vezes mais barato que escavar metrô. É 100% ecológico, silencioso, não para e é o transporte mais seguro do mundo, porque é um elevador arrastado por um cabo na horizontal. Nós temos dinheiro no caixa para fazer isso. Isso pode ser feito por módulos e não é uma solução de mobilidade para a cidade inteira. Isso é para honrar aquilo que nós chamamos de favela. Dentro do plano de governo tem uma comunidade forte, onde nós vamos fazer a comunidade ficar forte, reurbanizando ela e investindo em infraestrutura, liberação fundiária. Você precisa da sua escritura, você precisa do seu logradouro público, senão você não recebe a sua carta aí na porta da sua casa, tem que descer na porta da favela. Nós vamos gerar esses empregos. Se eu não conseguir fazer isso, eu não consigo levar emprego para vocês, nós vamos conseguir. Você vai apertar o 28 na urna, mas com força mesmo, e apertar o confirma que o dia da vingança, nós vamos levar isso no primeiro turno. Se é 5 vezes mais barato, qual que é o valor exato para 50 milhões por quilômetro. 50 milhões por quilômetro. E quantos quilômetros o senhor tem vontade de fazer? Fazer um cinturão de 50 quilômetros, faseado, de acordo com a disponibilidade e aceitabilidade das pessoas. Por quê? Porque um governo que faz um compromisso de fazer algo sem rodar isso, inclusive o teste que nós vamos fazer, sem nenhum real de dinheiro público. Porque qual que é a intenção de colocar o teleférico nesses lugares? Para você que mora nesses lugares, não pagar o transporte. E aí eu quero criar o quê nessas comunidades pra gente fazer esse redesign aí das comunidades? Criar polos gastronômicos, hoteleiros, de empreendedorismo, centros olímpicos. Você imagina a favela, como diz o MC Marx. Sonhei que a favela estava linda, que a parede tinha tinta. Nós vamos revolucionar e nós vamos mudar a comunidade na cidade de São Paulo. 4 milhões de pessoas vivem nessa condição e nós vamos sair da pobreza todo mundo junto, eu garanto isso pra vocês. Parte desse valor não seria melhor até investir em transporte público de qualidade, como por exemplo até um metrô, melhorar a rede de metrô? Isso é do Estado, né? Você tá bem correto nisso, isso aí é questão do Estado. Como eu sou o prefeito, a gente tem que investir na questão da prefeitura. E com o cinturão empresarial, a gente vai trocar o subsídio de 7 bilhões de reais com as empresas de transporte e nós vamos dar um emprego lá na ponta, então não vai ter ociosidade em relação ao transporte público. Vamos terminar os corredores, preciso terminar, que o Bananinha não deu conta, não cumpriu nem 10% do que o Bruno Covas colocou no plano de governo. Só que a gente precisa ser dinâmico com o Estado. Se a gente não for dinâmico, é igual continuar aumentando a despesa do Estado em relação à segurança pública e não investir em educação, esporte e emprego. 3 pilares que sustentam uma sociedade e faz a criminalidade cair e a paz de todo mundo ser restabelecida, inclusive ter economia direta na saúde. Esporte, emprego. Se você fizer isso e focar na educação, não tem pra ninguém. É isso que nós vamos focar e mete o 28 aí na urna e confirma que dia 6 é o dia da vingança do povo. Candidato, o senhor já criticou muito seus adversários, chamando-os de comunista. Eles têm orgulho de ser chamados de comunista. Isso não é crítica pra eles, não. Eles têm prazer, já te falei. Se eleito, o senhor vai ter que dialogar, tanto com partidos de direita, como partidos de esquerda e principalmente os de centro, com a Câmara dos Vereadores. Paralelo a isso, o senhor também vai ter que dialogar com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e também com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como vai ser esse diálogo? Como que o senhor pretende barrar esta influência que hoje a Câmara tem sobre a Prefeitura? Não vou barrar, vou compartilhar poder, porque ninguém toca um empreendimento desse tamanho, né, se não for com poder compartilhado. Vou convidar todos os partidos políticos, inclusive, para participar de uma imersão, pra gente voltar lá na Grécia Antiga pra explicar o que é democracia, pra gente despetizar essa cidade, para as pessoas que amam gente. Você não vai ver ninguém no nível de secretariado, nem de subprefeitura, alguém que não ame as pessoas e que não tenha comprovado que já tem resolvido a sua própria vida. Não vou colocar companheirada, isso não vai existir. Vou abrir o convite para todos, inclusive. Já é uma promessa pública. E todos que passarem nisso, depois eu sou de recrutamento e seleção. Pra você ter uma noção, das minhas empresas, eu não contrato nem a pau, nem parente. A pessoa tem que ser competente. Então vai vir de indicações partidárias, desde que a pessoa seja competente, passe no processo seletivo e nessa imersão. E eu tenho que checar olho no olho e bater o cheiro do coração da pessoa pra saber se ela gosta de gente mesmo. Se aguenta o tranco, se essa pessoa, ela realmente quer fazer a diferença pelas pessoas. E na gestão, para vocês que já quiserem imaginar o futuro, semanalmente a gente vai ter apresentações de resultado para vocês e todo o número de avanço é sobre atender gente. Fez quantos exames? Construiu quantos quilômetros de calçada, né? A gente tem mais de 30 milhões de metros aí, quadrados, que precisa de restaurar ou fazer calçada na cidade de São Paulo, pra você ter uma noção. Então é o tanto de gente que é atendido. Isso vai ser uma revolução na gestão pública, vai ser uma forma muito dinâmica de devolver o dinheiro que você paga de imposto. Eu vou voltar um pouco na pergunta que eu fiz agora em relação à Câmara, porque eu citei o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Tarcísio. O senhor é um forte crítico, inclusive, do Lula, e o Tarcísio, além de apoiar o Nunes, fez críticas veladas ao senhor em algumas oportunidades. Como o senhor pretende ter uma relação com os dois? O senhor pretende conversar com eles logo, caso seja eleito? Como que o senhor pretende manter as negociações de contratos entre o Estado e município e União e município? Sobre o Luiz, que é o presidente do Brasil, ele vai receber 208 ligações minhas em 1460 dias, que é todas as semanas, são todas as semanas do meu mandato. Vou pedir ajuda, vou pedir recurso, vou tratar ele de forma republicana.
Em relação ao Tarcísio, é inegável que eu gosto dele, ajudei ele na campanha. Ele tá tentando promover um milagre, que é ressuscitar todo dia que ele acorda um defunto chamado Bananinha, que é o Nunes, que ninguém sabe o que ele tá fazendo, esse vereador aí tá perdido, dando tiro pra todo lado. E vai ser muito bom estar com ele. Ele é um tocador de obra, eu também sou tocador de obra na iniciativa privada. Mesmo ele errando naquilo que ele decidiu fazer, eu acho que é honrado ele continuar até terminar essa fase aí, até o dia 6. Eu acho honrado ele persistir, mas eu só falo pra ele não prejudicar a carreira dele política me atacando. Porque todas as vezes que ele fez isso, a população se voltou contra ele. Isso vai ficar ruim pra você, Tarcísio. Sabe que eu tenho um coração bom, sei que você é um cara gente boa também. E depois eu aceito o pedido de desculpas aí pelo grande erro que você cometeu me atacando ou tentando ressuscitar esse defunto. Duvido que isso aí funcione. E é um dos motivos que eu tô aqui, porque eu tinha certeza que o Boulos ia levar essa eleição, porque o cara que você escolheu pra apoiar é fraco. Em eventos de lançamento, o senhor subiria no palco com o Lula? Se é uma forma republicana, eu posso subir no palco de uma boa, não tem essa questão. Eu torço que o Lula dê certo, ele é presidente desse país, ele sabe que eu sou o maior crítico dele hoje, ele sabe que nós somos anticomunistas, mas eu tenho paciência, é o último governo do presidente Lula, ele que já contribuiu muito aí com o avanço do comunismo, a gente vai dar uma reviravolta nesse jogo aí. Candidato, o senhor agora há pouco citou o Guilherme Boulos, que é seu adversário. Quando o senhor acusou o Guilherme Boulos de ser usuário de cocaína, pouco depois o jornal Folha de São Paulo, revelou que o processo em que o senhor baseava essa afirmação era movido contra outro Guilherme Boulos, que é candidato a vereador na cidade. Eu nunca usei esse processo, nunca falei dele. Então, aí depois que isso aconteceu, o senhor afirmou que teria provas de fato. E tem, vou mostrar no contra o debate. Por que o senhor ainda não revelou essas provas? Porque senão vocês vão esquecer e vai ficar abafado. Eu quero ele com orifício rugoso lombar na mão, esperando um grande dia. A cidade não vai virar um pó. Pode ficar tranquilo, deixa comigo. Candidato, pra gente ficar um pouco mais nessa questão da segurança pública, o senhor falou lá atrás aqui na nossa entrevista sobre políticas preditivas, né? Medidas preditivas de segurança pública. Como vão funcionar essas medidas? Através de tecnologia. O pessoal que é o candidato do Boulos aí, que esses extremistas de esquerda, esses malucos, muitos que amam terrorismo e ditadura fora, eles impediram a cidade de São Paulo já ter isso há muito tempo. Alegando coisas infundadas sobre as câmeras detectar comportamento de gente que de fato tá indo, vou falar na linguagem da quebrada, tá saindo para meter uma fita. O que é análise preditiva, pra você ter uma noção? Se a gente tá filmando a cidade, tem quase 20 mil câmeras na cidade de São Paulo. Se as câmeras não forem inteligentes, quem é o grupo humano que consegue ficar olhando para essas câmeras? Na análise preditiva e com inteligência artificial, as câmeras começam a fazer cálculos de acordo com os comportamentos das pessoas. Agora imagina, o jeito que uma pessoa faz para roubar um celular. A cada 3 pessoas na cidade de São Paulo, uma já perdeu o celular. Ou seja, tem um comportamento, às vezes chega de 2, às vezes chega de 3, dá um empurrão, toma o celular. As câmeras começam a ver o cenário antes de cometer o crime, e isso já pode ser acionado. Pode acionar a guarda, pode acionar a iniciativa privada, inclusive ali na porta de um prédio. Pode criar isso, é o que nós vamos criar em 2025. E também, eu trouxe essa ideia de drones que ficam posicionados no topo de prédio, onde existe esse acionamento, né? Esse perigo de crime. Esse drone pode sair e já se posicionar onde está acontecendo isso. Nós vamos testar isso em um distrito, para você ver que é a certeza que a gente vai ter segurança. Escuta só, 3 coisas que resolvem a segurança pública: emprego, você investir em tecnologia, e a terceira, a certeza da punição. Se nós não tivermos a certeza da punição, as pessoas vão continuar nos assaltando, e aqui vão um recado para todo bandido da cidade de São Paulo: ou vocês vão arrumar um emprego, ou vocês vão roubar em outra cidade. Aqui vocês não vão roubar, aqui tem xerife agora. Candidato, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, porque é uma coisa no seu plano de governo que encontramos muito pouco a ser falado, e a gente tem ali um certo... Nós temos a Agenda 2030, a ODS também, né, as 17 leis da ODS. Eu queria saber do senhor quais são os seus planos para a sustentabilidade, visto que aqui no estado de São Paulo a gente está passando por várias queimadas, e aqui na cidade de São Paulo nós estamos vendo essa poluição muito forte nesses últimos dias. Queria saber quais são as propostas do senhor, se o senhor tem alguma proposta, até porque o empresariado normalmente não tem muito essa defesa sustentável. Queria saber do senhor o que o senhor tem de propostas em relação à sustentabilidade, se o senhor pretende cumprir essa Agenda 2030 até o fim do ano. Quem que você conhece que é empresário que não defende isso? Quando você fala muitos, isso? Fala um aí, pelo menos. Empresários. Fala um que não defende isso. Eu só tô fazendo a pergunta. Não, você fez a pergunta e foi discriminatório na sua pergunta. Você desculpa de falar isso. Você falou que os empresários não defendem isso. Quem é que defende isso? Alguns empresários. Não, fala um, pelo menos. É que eu só tô fazendo a pergunta. Não, você tá fazendo um ato discriminatório contra os empresários. E aqui, ó, a população tem que ouvir o seguinte: empresário é povo. Empresário é alguém que tem CPF e resolveu ter um CNPJ para gerar emprego e gerar renda. Isso é discriminatório com a classe empresarial do Brasil. Aqui na cidade de São Paulo tem 2 milhões e você não responde por eles. Você não é empreendedor. E se você tiver o nome de alguém, a gente trata o nome aqui específico. Eu não admito você falar isso do empresariado de São Paulo. Nós não somos desse jeito. Me desculpa falar isso. Você só queria fazer uma pergunta, mas você foi injusto com a classe. Sem problemas. Então vamos lá. Respondendo a pergunta. Já respondi a pergunta, isso não existe na classe empresarial, porque aí foi o maior ponto alto aí. A questão das queimadas, né? A gente precisa do governo do estado agindo, precisa do governo federal que tá mandando bombeiro lá pra Bolívia pra apagar fogo lá, e aqui tá na situação destruidora. Nós estamos vendo alguém aí, vários atos criminosos incendiar o estado de São Paulo para elevação de preço. A gente sabe que está acontecendo isso. Aqui na cidade de São Paulo a gente precisa plantar mais árvore. Aqui na cidade de São Paulo a gente precisa de áreas para escoar água, né? Porque quando começar a chover
E espero que chova antes da eleição para enterrar a candidatura e a eleição do Bananinha, porque se chover você vai lembrar que não foi feito nada que deveria ser feito. Aqui a gente precisa limpar centenas de mananciais dentro dessa cidade e na região metropolitana são milhares. Nós precisamos de colocar energia com o governo do estado para limpar esse esgoto. O plano de universalização do saneamento básico a gente precisa de entregar, porque 40% das periferias não tem saneamento básico. Nós precisamos urgentemente de políticas onde nós, o povo, faz o quê? Ajuda a limpar essa cidade. E é com a nossa prefeitura, o nosso jeito inovador, nós vamos fazer isso e vamos cobrar, inclusive. Então, assim, a gente tá com um problema grave na cidade de São Paulo, que é o desleixo. Andando por essa cidade, ela tá 100% cheia de lixo na rua. E o que acontece? Esse lixo começa a ventar, cai no manancial. E vai juntando com o esgoto e com a falta de saneamento. Coisas básicas que a gente precisa fazer numa cidade tão poderosa. Acabou.